vem te pegar. E o Fred tava lá pra botar a bola na rede. O Fred tá demais, hein? E o Fluminense faz 4-0 no Figueirense. Vem te pegar. Olha, com as manchetes do dia, a narração do J. Júnior, que esteve em Florianópolis ontem, a gente volta aqui para o segundo bloco do Redação. 7 gols em uma semana. Aliás, não dá nem uma semana, né? De quarta-feira para domingo, quarta, quinta, sexta, sábado. 7 gols em 5 dias, marcou o Fred. Já já a gente fala da incrível vitória do Fluminense ontem sobre o Figueirense. Falar em diferença de elenco e de investimento, ontem eu comentei no Troca, e não sei se você concorda, quero que você comente essa vitória do Fluminense. Quando Deco, Fred e Sobis se encaixam, esse trio ofensivo do Fluminense, que eu acho que não há time no Brasil que tenha um poderio ofensivo desse, quando eles se encaixam, é duro vencer o Fluminense. E já se encaixaram, né? Agora eu gostaria de lembrar algo que aconteceu durante o campeonato, e alguns torcedores do Fluminense, poucos, eu não sei se eu os classifico como torcedores, que utilizaram o Fred, né? Vocês lembram que o Fred teve que se afastar, ficou um período fora. E quem sabe o Fred tivesse jogado aquelas partidas que ele se afastou, não teria hoje o Fluminense uma situação diferente. Mas o Fluminense... Mas olha que ontem ninguém perseguiu o Fred na noite. Exatamente, né? Ninguém perseguiu o Fred. Exato, é isso que eu queria lembrar. Porque hoje o Fred, hoje não, já faz alguns jogos que ele retomou o cara, exatamente. Mas ele foi perseguido por alguns poucos torcedores, né? Eu continuo dizendo, para mim, esses caras não são torcedores. O Fluminense tem uma torcida enorme, como os outros clubes também, de apelo popular, que sofrem, jogadores que atuam nesses grandes clubes sofrem esse tipo de problema. Agora, o Fluminense encaixou, ontem teve alguma dificuldade no início do jogo, o Figueirense perdeu um gol com o Aloísio, mas depois, quando o Fluminense tomou conta do jogo, com imposição, o segundo tempo do Fluminense foi perfeito, o Fred fez uma partida, né, já está aí comentado, uma partida espetacular, Rafael Sobis também vive uma grande fase, e o Deco, né, é outra recuperação dentro do campeonato. E o Abel Braga, eu admiro o Abel como técnico de futebol, porque ele consegue dar aos times uma confiança muito grande para jogar para frente, né? Tem um tropeço ali, isso é como no jogo contra o Atlético Mineiro aqui no Engenhão, mas o Abel deu essa consistência e confiança ao time do Fluminense. E o Abel foi muito cornetado pelas experiências que ele fez. Você já está vendo aí o Fred fazendo o seu primeiro? As experiências que ele fez até chegar a essa dupla Fred e Sobis. Ele testou um monte de gente e aí chegou numa dupla que está jogando muito. É que o Sobis, ele enfrentou um primeiro semestre difícil, né, Rizek? Com cirurgia, transferência. Foi um primeiro semestre difícil para ele. E fazia tempo que ele não jogava, porque no Inter também ele não conseguiu jogar, né? Não estava desenvolvendo um bom futebol no Inter. Fazia tempo. Agora encaixou. Agora está uma dupla de ataque municiada pelo Deco, excelente. E tem o Marquinhos que também joga um grande futebol, né? Faz um encaixadinho nesse time do Fluminense. Olha lá, lançamento do Sobis, Fred faz mais um. Mas o Douglas pergunta, tem como o Fred ficar fora da seleção do campeonato, sendo o jogador que mais ganhou o Armandinhos? 4 no total. Óbvio, Armandinhos é a miniatura do troféu Armando Nogueira, que ela é entregue ao craque da rodada. E, obviamente, o craque dessa rodada, mais uma vez, a exemplo do que havia acontecido na quarta-feira, quando o Fred marcou 4 gols, foi o centroavante do Fluminense. Só que se ele teve 10 na quarta-feira, dessa vez os nossos professores, no caso o Lédio Carmona, que não dá 10 de jeito nenhum, deu 9,5. Não sei o que faltou para o Fred ter 10, mas o Lédio deu nota 9,5 para o Fred. Ontem explique se é possível o Fred não estar na seleção do campeonato. Bom, eu não queria meter a minha mão nessa cumbuca, mas já que você me obriga, é bom lembrar que o campeonato tem 38 rodadas e o pessoal começa a prestar atenção no troféu Armando Nogueira agora, deveria ter prestado atenção antes, como a gente vem acompanhando rodada a rodada. E o Fred não foi ao longo de todo o campeonato, não teve essa regularidade toda. O craque da rodada ele tem um bônus na pontuação final, e pode ser que isso ajude, pode ser que isso leve o Fred no final
a conseguir o troféu. Mas foi um campeonato com muitos bons atacantes, né? E ele está numa concorrência aí, a gente estava discutindo há pouco, Neymar. Não faltou nesse campeonato, foram bons atacantes. Adriano. O Fred está nessa arrancada final, fazendo 18 gols por partida. Quem sabe chegue lá, mas não é esse o critério, né? Então, não é o único critério. Então, vamos ver no final. O Boaz já disse que vai votar no Leandro Damião. A nossa equipe apurou rapidamente. Termina hoje o prazo para que jornalistas espalhados pelo Brasil todo enviem a sua seleção do campeonato para o prêmio craque do Brasileirão. São duas coisas diferentes. O troféu Armando Nogueira é um troféu de regularidade, é uma corrida de regularidade. Os comentaristas do Sport TV e do Globoesporte.com atribuem uma nota a todos os jogos. E aí quem tem a melhor média leva o troféu Armando Nogueira, o melhor jogador do campeonato. O craque do Brasileirão é na base do voto, eleição direta. Os jornalistas escolhem quem eles consideram craque. Termina hoje. Eu votei no Neymar para craque do Brasileirão. Vocês têm até hoje para votar. Você já tem o voto de vocês decidido? Eu ainda vou analisar com calma, temos tempo aí, né? Tá bom. E você, Vou de Boaz? Neymar. Vai de Neymar também? Eu acho que o Dedé vai ter votos também como craque do Brasileirão. E André Fontinelli, você que já fez muitas manchetes, até quando vai durar as manchetes? Assim como o Coxa, o Rogério estava explicando pra gente, quando o Coxa vence em casa, Coxa na Libertadores. Quando perde fora, Coxa é uma tragédia. E quando o Fluminense ganha, é guerreiros. Quando perde, eu não sei qual é o termo. Mas até quando vai durar essa onda dos time de guerreiros? Para os guerreiros, nada é impossível. Está aqui o Globo, lembrando de mais uma arrancada improvável que o Fluminense tenta dar rumo ao título. Eu gosto daquela ideia que eu falei no começo da matemática, né? O Fluminense está dando uma aula de probabilidade, explicando às pessoas que 1% não é sinônimo de rebaixamento, que 8% não é sinônimo de eliminação e que agora 96% de chance contra não quer dizer que ele não possa ganhar o título. Então, não é só um time de guerreiros, mas é um time de improváveis, digamos assim. Time de improváveis. A gente abre aspas para o improvável Fred, o craque da rodada, mais uma vez. A fase está muito boa, né? Não só minha, mas do time inteiro. E tem que aproveitar o meio de campo que está voando, os laterais que chegam e cruzam a todo momento. A equipe está encaixada, está com moral. Então, graças a Deus aí, a bola tem entrado, está sendo um momento muito bom para mim, muito bom para a equipe. E estamos muito felizes aí porque esse primeiro objetivo aí já foi conquistado, que é essa Libertadores. O Boys faz gol todo jogo, né? Ele tem mais 2 jogos aí também. Eu acho muito difícil alcançar o Boys, porque nesses 2 aí ele vai fazer mais uns 4 ainda. Mas eu, se vir, né, vai ser legal porque vai ser sinal que eu vou estar fazendo os gols. Temos 2 jogos importantes ainda, 2 clássicos. Então espero fazer mais gols aí. E se aparecer artilharia, que eu acho difícil, vai ser legal também. O Boris tem 23, o Fred tem 20 gols. Vamos ver se o Boris vai jogar nas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.